Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Vamos estar trazendo aí, continuando né, as histórias do Honkai Impact. Vamos estar trazendo aí Murata Himeko e a origem do projeto Star Rail. Fazia um tempo já que vocês estavam pedindo pra me trazer, né? Tipo, eu só tava meio que enrolando pra trazer, porque, cara, é muito tempo de vídeo. Aí pra gravar, editar, ele demora demais. Aí, nossa, você tem que ter bastante tempo disponível pra fazer isso. E nossa, meu Deus do céu, eu não tava conseguindo fazer isso porque tinha tanta coisa pra gravar e a turma pedindo pra mim trabalhar nos meus dias de folga e tava complicado, cara, tava complicado. Mas vamos aí agora consegui um tempinho, né? Consegui umas folgazinhas aí depois de trabalhar tanto. Vamos tá trazendo aí pra vocês aí o vídeo, né? Desculpa aí pela demora, né? Sei que vocês estão pedindo faz um bom tempo já, mas realmente é complicado quando você tem muita coisa pra fazer e não consegue distribuir, pegar esse tempinho aí pra poder porque em questão de gravar não é o problema, pra gravar é até que é rápido, o problema é mais na hora de editar mesmo. Mas é que demora demais pra fazer essa edição. Então, bora lá, vamos ver como que tá esse vídeo aí. Enfim, voltamos, né? Há quanto tempo, meus comandantes? Como é que vocês estão? Pois Até é, o é vídeo isso mesmo, há demorou quanto a tempo? sair. É que aconteceram muitos problemas aqui. Quando não é a internet me impedindo de enviar o vídeo, é o YouTube com as suas frescuradas de copyright me impedindo de deixar o vídeo público. Mas sinceramente, em vez de perder tempo com as explicações, vamos deixar isso pra lá e continuar com o resumo. Já não bastava ele demorar a sair, aposto que ninguém quer que ele demore a começar. Mas se você estiver muito curioso sobre tudo o que aconteceu, eu vou deixar um aviso no final do vídeo. Agora sim, sem perder mais tempo, independente de quem seja seu inimigo, é muito mais fácil fugir dele do que de si mesmo, pois você leva a si mesmo aonde quer que vá. Califórnia, 2005, Instituto de Tecnologia. Embora no último resumo tenhamos parado em um ano bem à frente, eu decidi retornar para contar uma história que não pode passar despercebida. Essa é a história de uma certa garota que naquela época nada mais era do que uma estudante daquele instituto. E o nome daquela garota era Murata Himeko. Naquela época, a garota nada mais era do que uma estudante que tinha um sonho, o sonho de viajar até o espaço. Por causa de seu sonho, a garota adorava qualquer tipo de coisa ligada ao espaço, desde alienígenas e até o desenvolvimento de foguetes. Após sua graduação no colégio, a garota até mesmo escolheu ir para uma universidade extremamente longe de casa, apenas porque ela era a que oferecia o melhor programa espacial do mundo. Ela lutou, se esforçou e estudou mais do que todo mundo, tudo para alcançar seu sonho. Himeko tinha certeza absoluta de que um dia ela viajaria até o espaço. A garota, com sonhos e esperanças em seu futuro, continuou vivendo, mas ao mesmo tempo, em sua volta, o mundo continuava se movendo, mesmo que sem seu conhecimento. Um dia, enquanto a garota frequentava suas aulas, ela acabou recebendo um certo e-mail, uma imagem misteriosa que falava sobre um certo avistamento de alienígenas no Novo México. Após apenas uma visão daquela imagem, fez a garota tremer de animação. Finalmente poderia estar acontecendo. O primeiro encontro com algo exterior. A possibilidade disso a fez instantaneamente comprar uma passagem até o Novo México. E então ela decidiu ir até lá conferir ela mesma. A garota não queria esperar um minuto sequer, e por isso comprou a passagem de Essa avião aí é para um voo animada, que hein? iria Pra essas sair coisas, hein? poucas horas Nossa. depois do término de suas aulas. E assim ela decidiu sair da faculdade e ir direto até o aeroporto. Em sua pressa, desesperada com a possibilidade de acabar perdendo o avião, ela acaba trombando em um dos seus professores. Se levanta sem prestar muita atenção e continua correndo, mas em sua pressa acabou deixando algo cair. O professor, notando que poderia ser algo importante, recolhe o objeto e então percebe que era a identidade da jovem garota. Não tendo escolhas, Welch, o atual professor substituto, decide ir pessoalmente entregar aquela identidade para a garota. E assim as engrenagens começam a se mover. Ao chegar no aeroporto, antes de poder embarcar no avião, a garota acaba percebendo que perdeu o documento e provavelmente havia deixado cair em algum lugar da escola. Por sorte, antes que ela acabasse tendo que voltar para ir buscar, alguém acaba trazendo até ela. Aquele era seu professor substituto, Welch, que havia feito todo o caminho da escola até o aeroporto para entregá-la.
Rapidamente, a garota pede desculpa por incômodo que acabou fazendo ele passar, mas diz que estava com muita pressa para poder chegar até o Novo México. O Welt, curioso, pergunta por que ela estava com tanta pressa, e é quando ela informa toda a situação, dizendo para ele que precisava ver se era realmente um alienígena com os próprios olhos, mas o Welt, observando aquela imagem, diz que com certeza não era um alienígena. A garota, já esperando esse tipo de reação, fala que ainda assim quer confirmar por si mesma e vai até a direção do avião. Com um olhar preocupado, Welt compra uma passagem também e decide ir atrás dela. Um tempo depois, no avião, enquanto Himeko colocava os fones de ouvido se preparando para a viagem, Welt senta ao seu lado e diz que também decidiu ir para o México. Himeko fica curiosa com aquela atitude, mas acredita que ele também é um grande fã de alienígenas, e por isso ficou curioso e decidiu ir junto a ela. Mas Welt afirma Ele é um que pouco esse não diferente é o caso. disso aí. Ele pega novamente o telefone da garota e encara aquela figura misteriosa novamente. Rapidamente, então, ele diz à garota que logo eles terão a resposta, assim que chegarem lá. Ao chegarem na cidade de Santa Fé, no Novo México, ambos começaram suas investigações tentando encontrar a localização da onde aquela foto foi tirada. Por sorte, em uma parte da foto estavam as coordenadas onde teoricamente deveria ficar aquela misteriosa figura. O Welt, que entendia de coordenadas, decide levar a garota até aquela localização. Mas quando ambos chegam, percebem que algo não fazia sentido. No local onde deveria ter a figura misteriosa, que provavelmente era um alienígena, apenas existia um cinema com um pôster do filme do Arahato. O Welt rapidamente chegou em uma conclusão. Vendo o pôster daquele filme, ele pediu para a garota comparar a figura misteriosa na imagem com um pôster, e logo eles chegaram na conclusão de que a figura misteriosa naquela imagem era apenas alguma imagem do Arahato. Infelizmente para Himeko, parecia que ainda não chegou o dia onde a humanidade entraria em contato com os alienígenas. Ela provavelmente só foi mais uma enganada por algum tipo de marketing para o filme. Sendo assim, os dois decidem ir embora. No caminho de volta, Himeko começa a conversar sobre o fato de estar bem decepcionada, e dizendo que o Welt também deveria estar assim como ela. Afinal, provavelmente ele é mais fã de alienígenas do que ela mesma, já que ele comprou uma passagem no mesmo minuto depois de ver aquela foto que ela havia mostrado. Mas o Welt novamente fala que ele não tinha nem um pouco de interesse em alienígenas. Ele nem sequer acredita que esse tipo de coisa realmente exista. Então Himeko pergunta se ele estava interessado no Novo México, se havia algum tipo de comida aqui que ele gostaria de provar. Mas o Welt também fala que não era esse o caso. Ele já esteve no Novo México, então não tinha nada em particular daquele lugar que ele estivesse interessado. Assim Himeko começa a pensar: por que ele poderia estar tão interessado que o fez vir desesperadamente para tão longe? Ela continuava a pensar sem chegar em uma resposta, e foi quando ela decidiu perguntar se ele havia seguido ela porque estava interessado nela. Ao escutar aquilo, Welt fica com tanta vergonha que tenta dizer que não foi esse o motivo, dizendo que ele apenas ia vindo porque realmente tinha um certo nível de curiosidade com alienígenas. E então Himeko, com um sorriso no rosto, fala que já sabia, dizendo que estava brincando com ele para fazê-lo admitir. Assim Himeko fala que não está arrependida de ter vindo. Ela teve uma grande aventura, e embora ela não tenha conseguido encontrar um alienígena ainda, isso não quer dizer que eles não existam. Um dia, quando ela finalmente for viajar pelo espaço, ela tem certeza que um dia vai encontrar. E assim a aventura de Himeko acaba, com ela dizendo que já estava na hora de voltar para casa, e que era hora de conferir novamente o site de avistamento de OVNIs. E o Welt, no fundo, escutava ela se perguntando se ela não havia aprendido nada. Mas assim que os dois se separam, o Welt fica encarando o céu, e então ele começa a pensar: ainda bem, o plano deu certo. E agora, novamente, iremos voltar do início, mas dessa vez sob um ponto de vista diferente. Assim como da primeira vez, a história novamente começava no Instituto de Tecnologia da Califórnia, mas dessa vez observávamos a história do ponto de vista do professor substituto Welt. Enquanto dava aula aos jovens, Welt se perguntava se estava tudo bem mesmo ele viver aquela vida sossegada agora, enquanto vários outros que haviam se sacrificado durante a Segunda Guerra perderam esse direito. Em sua cabeça, um flashback de alguns meses atrás acontecia. Welt havia acabado de despertar
no laboratório da anti-entropia. Acontece que depois de Siegfried levar o núcleo do Herrscher da Razão de volta para o laboratório da anti-entropia, eles iniciaram várias pesquisas e exames tentando fazer com que a consciência de Welt acordasse dentro do núcleo. E 5 anos depois, Welt finalmente conseguiu despertar, e utilizando dos poderes de criação do Herrscher da Razão, ele construiu um corpo para si mesmo. E era graças a isso que Welt havia retornado, mas como consequência, Welt perdeu muito de seus poderes. Ele já não era tão forte como durante a Segunda Guerra, e seu corpo ainda estava bem instável. Sendo assim, Einstein decidiu que o melhor para ele é que ele fosse descansar. Como Einstein atualmente era uma professora de uma faculdade, ela decidiu sair e colocar Welt como professor substituto para que ele pudesse ficar ensinando na universidade enquanto ele esperava seu próprio corpo se estabilizar. Mas o mesmo, carregando em seu coração algum tipo de peso ou trauma da guerra, ainda não se sentia totalmente confortável vivendo aquela vida pacífica, enquanto sabia que tantos haviam perdido esse direito. Mas em seu estado atual, ele também sabia que não podia fazer muito. E ainda mais, não havia tanta guerra ou confusão pelo mundo agora, já que estávamos em um tempo de calmaria. Sendo assim, ele decidiu continuar com isso, seguir como um professor pelo tempo que ele pudesse. Afinal, Einstein estava permitindo que ele realizasse o antigo sonho que o mesmo tinha. Após o fim de sua aula, ele estava andando pela faculdade enquanto pensava o que deveria fazer a seguir. Mas então, a garota ruiva, uma de suas estudantes, acaba passando por ele e sem querer acaba derrubando sua identidade. Vendo a garota e reconhecendo ela como uma de suas estudantes, Welt decidiu levar a identidade para a garota. Afinal, ele não tinha nada a mais a fazer. E como um professor, essa era sua responsabilidade. Sendo assim, Welt vai atrás da garota, mas então se surpreende com o fato dela estar em um aeroporto. Se encontrando com ela, ele fica pensando se ela não poderia estar preocupada com algum familiar ou alguma coisa do tipo. Afinal, ela parecia estar desesperada para viajar para algum lugar. Mas quando ele pergunta, surpreendentemente a garota revela que não era nada de tão preocupante, e sim apenas uma curiosidade com alguma coisa no Novo México envolvendo alienígenas. No início da conversa ele não estava prestando muita atenção, mas é então que a garota revela a foto desse possível alien. Apenas observando uma vez, Welt já descobre o que era. Ele avisa para a garota que aquilo não era um alien, mas a garota, ainda assim decidida a investigar por si mesma, decide ir para o avião e deixa Welt ali sozinho. Welt começa a pensar naquela silhueta da imagem e logo identifica aquilo como um dos robôs da anti-entropia, o Arahato, o robô que havia levado ele e Siegfried para a Lua durante o segundo impacto. Sendo assim, Welt compra uma passagem e começa a caminhar para o avião. No caminho, ele liga para a Tesla, perguntando o que havia acontecido. Ela e Heide Ryoma estavam iniciando alguns projetos com um robô, fazendo alguns testes de desempenho, mas acabaram sendo vistos por um pessoal no deserto que estava tentando encontrar avistamento de alienígenas. Confundindo o Arahato com alguma espécie de alienígena, eles fotografaram o robô e então enviaram as imagens para a internet. Por sorte, ela conseguiu localizar todos que tinham tirado as fotos e então apagou a memória deles, além de também deletar todas as imagens. Welt fala que ainda assim não foi rápido o suficiente, pois sua aluna já havia conseguido localizar a foto, então ela não devia ter apagado de todos os sites. Tesla acha estranho porque tinha certeza que havia apagado. Welt então fala que a aluna dele está indo aí determinada a encontrar o robô, mas Tesla fala que tudo bem, quando ela chegar eles vão cuidar dela também, vão apagar sua memória e depois enviá-la de volta. Ryoma, escutando aquilo, fica preocupado, pois todos os outros em que ela aplicou aquele método de apagação de memória acabaram ficando em um estado vegetativo por uns 5 dias, balbuciando inconsciente enquanto falavam coisas estranhas. Tesla fala que era óbvio que algo assim iria acontecer, eles estavam mexendo com seu cérebro, mas era apenas um efeito colateral temporário. Depois de 5 a 10 dias, eles voltavam ao normal. O Welt diz que, como um novo professor, ele não pode deixar que uma de suas alunas acabe ficando em um estado vegetativo, ou passando por algo tão perigoso. Ele fala que já havia feito um plano para impedir que a garota chegasse até o robô, mas dá um aviso para eles tomarem mais cuidado daqui para frente. E assim, o Welt sobe até o avião e inicia sua jornada
com Himeko. Dentro do avião, depois de conversar um pouco com Himeko, ele pede para ver novamente a foto e nota que existia uma localização em uma certa parte da foto. Utilizando seus poderes, ele consegue mudar a localização para um ponto diferente do México, onde ele sabia que havia um cinema. E finalmente, depois de tudo isso, ele conseguiu evitar que sua aluna descobrisse coisas desnecessárias. Mas no final de tudo, ele ainda pede desculpa por ter enganado ela, mas ele tem certeza que era melhor ela não se envolver. E no final de tudo, El te fala que ser professor talvez seja mais complicado do que ele imaginava. E mais uma vez, iríamos retornar tudo do início, novamente sobre um ponto de vista completamente diferente, mas dessa vez, o final iria iniciar uma nova batalha e um novo confronto. Dessa vez, a história começava dentro do QG da Anti-Entropia. Eles haviam detectado alguma coisa no espaço, alguma fonte de energia misteriosa estava fazendo um distúrbio magnético gigantesco. Eles haviam recebido algumas informações de alguém misterioso que se dizia membro da Chixal, falando que a causa daquilo tudo era uma chave divina que se encontrava no espaço. Eles não sabiam se podiam confiar na pessoa que havia enviado tal afirmação, mas ainda assim era algo que eles deveriam checar. Sendo assim, Tesla vai junto com Ryoma, utilizando o Arahato, fazer suas investigações no espaço e tentar identificar a causa daquilo tudo. E para surpresa de todos, era realmente verdade. Uma chave divina estava no espaço, emitindo uma grande quantidade de energia Honkai. Vendo que as afirmações daquele homem misterioso eram verdade, eles decidem fazer a alegação e conversam com um tal cientista da Chixal. Seu nome era Murata Ryonosuke. Ele era um dos cientistas mais importantes da Chixal, mas havia decidido vazar essas informações para a Anti-Entropia porque não aguentava mais. Ele disse que a Chixal havia iniciado a quarta chave divina, que se encontrava no espaço, e planejava utilizá-la para iniciar um ataque contra a humanidade. Ele falou que já não podia mais escutar tudo aquilo quieto, que não podia mais concordar com as ordens de Otto e por isso decidiu pedir ajuda para a Anti-Entropia. Einstein decide ouvir seu plano e o homem diz que ele tem sob sua posse o código para ativação da chave divina. Ele planejava fugir da Europa, do QG da Chixal e ir ao encontro deles, mas precisava que eles prometessem que iriam mantê-lo seguro. Vendo que não tinham motivos para duvidar de Ryonosuke, Einstein decide aceitar o pedido e Ryonosuke começa a iniciar sua viagem até É complicado a você e foi falar quando pros ele outros viu a proteger notícia você, de alguns quando já homens aconteceu que várias disseram vezes ter isso no visto nos outros. alienígena. O homem, No considerando que a passado eles melhor não conseguiam opção proteger era ninguém, fazer né? com que sua filha saísse da Califórnia, onde Complicado. provavelmente seria o campo de batalha, envia a imagem para a garota, a convencendo a ir para o Novo México para procurar o tal alienígena. É quando então um ser misterioso começa a conversar com aquele homem. Parece que finalmente as partes do seu plano estão se conectando. Mas como você vai fazer agora para conseguir sair do QG da Chixal? Otto não vai deixar você sair tão facilmente. E o homem misterioso fala que mesmo Otto sendo um grande vilão, ele não vai impedir um pai de ir se encontrar com sua filha. E o ser misterioso fala que tem sérias dúvidas sobre isso. Já no outro dia, dentro do avião, enquanto ia para a Califórnia, Murata Ryonosuke pensava como seu plano havia funcionado exatamente como ele havia planejado. Durante sua reunião com Otto, ele havia entregue os avanços que ele havia feito durante a pesquisa da quarta chave divina, finalmente entendendo o significado da sua construção. As pessoas haviam feito aquela chave divina para que ela limpasse o mundo da energia Honkai residual depois que o Hasher do fim atacasse e aniquilasse tudo. Otto estava extremamente interessado naquilo, dizendo que faltava pouco para ele conseguir utilizar aquela chave divina também. É quando Ryonosuke fala que ele vai precisar se ausentar um pouco do laboratório para poder fazer uma visita até sua filha, que havia se mudado para a Califórnia depois que ela se graduou do colégio. Otto, escutando o pedido misterioso do homem, usa sua chave divina para tentar manipular sua mente e o forçar a contar a verdade, para ver se ele realmente não tinha nenhum plano secundário. Mas mesmo sob o uso da chave divina, o homem
Apenas repetiu o que havia dito anteriormente, que iria apenas fazer uma visita à sua filha na Califórnia. Sendo assim, Otto decide aceitar o pedido dele, já que ele havia feito um trabalho tão bom até agora. E é quando é mostrado que a chave divina de Otto não tem efeito no homem, porque aquela criatura misteriosa havia devorado a habilidade. Finalmente chegando em seu destino, Ryonosuke vai diretamente até o QG da Anti-Entropia, se encontrando com Tesla e Einstein, mas perguntando que horas o líder, o Elch, iria aparecer, mas as duas apenas falam que ele não iria vir, e decidem logo começar a conversar sobre a tal chave. Ele entrega o código para elas, junto com um item especial necessário para a ativação da chave, dizendo que Otto planejava ativá-la e usá-la contra a costa oeste dos Estados Unidos. Einstein fica sem entender o motivo para Otto fazer aquilo, mas de qualquer forma é melhor não deixá-lo ficar com a tal arma, se ela tem mesmo a capacidade de fazer isso. Ryonosuke diz que ainda era melhor eles tirarem ela do espaço e pergunta se não era possível chamar o Elch, o Rescher da Razão, para que com seus poderes pudesse tirar a tal chave divina do espaço, mas Tesla fala que aquilo não era necessário. Afinal, tal arma também seria perigoso de estar mesmo nas mãos deles, então a melhor opção seria destruí-lo. Então ela decidiu utilizar a bala de prata para destruir aquilo definitivamente. Ryonosuke parecia não estar muito contente com a resposta, mas decide deixar isso com elas. Já no laboratório, enquanto eles investigavam o item misterioso dado por Ryonosuke, antes de finalmente iniciarem a destruição da chave divina no espaço, eles percebem algo estranho acontecendo com o item, e de repente os computadores começam a soltar um alerta. Por algum motivo, a chave divina havia começado a se iniciar e estava mirando ali no QG da Anti-Entropia. E em poucos minutos, tudo seria destruído. Einstein e Tesla ficaram encarando um ao outro. Algo havia acontecido. A quarta chave divina havia se ativado e estava mirando o QG da Anti-Entropia. É quando Ryonosuke chega e se depara com a notícia. Ele então diz para elas que provavelmente isso era retaliação de Otto. Ele deveria ter ativado a chave, porque de alguma forma deveria ter descoberto a verdade. Einstein fala que aquilo não fazia sentido, mesmo que esse fosse o caso, não tem como ele saber a localização do esconderijo da Anti-Entropia. E Ryonosuke fala que talvez ele realmente não saiba. Talvez ele não estivesse atacando a Anti-Entropia, e sim sua localização. Seja como fosse, eles não poderiam perder tempo ou seriam atacados. E assim todos se movem para tentar fazer algo e impedir o ataque que iria cair sobre eles. Enquanto isso, na Europa, no QG principal da Chixal, Otto e Amber viam aquilo, a quarta chave divina sendo ativada e mirando em algum lugar da América. Amber fala para Otto que eles deveriam agir rápido e avisar a Anti-Entropia que não havia sido eles quem ativaram a chave divina, afinal aquele era o território deles. E se eles sofressem um ataque assim, com certeza iriam suspeitar da Chixal. Mas Otto fala que não tem mais credibilidade para fazer isso. Eles não têm provas de que não foram eles que realmente ativaram, até porque existem provas de que eles estavam estudando a chave divina, embora ainda não tivessem achado uma maneira de ativá-la. E depois de tudo que ele fez, mesmo que eles falassem isso, nenhum membro da Anti-Entropia iria acreditar. Para Otto então, a grande pergunta agora era: quem ativou aquela chave divina? Enquanto isso, nos laboratórios da Anti-Entropia, Tesla estava iniciando o disparo da estrela de prata para tentar destruir a quarta chave divina antes que ela disparasse no QG. Mas é então que aquele bicho misterioso no ombro de Ryonosuke avisa ao mesmo que o guarda que havia vindo junto com eles estava infectado. Quando Ryonosuke percebe o problema, ele empurra Tesla para outra sala para afastá-la do perigo e para que ela não visse o que iria acontecer. Assim, ele inicia um confronto com o guarda que estava infectado, utilizando alguma espécie de poder misterioso não conhecido, e facilmente derrotando o guarda. Depois disso, ele retira algo de dentro do corpo do homem misterioso, parecendo um tipo de besouro tecnológico. De acordo com a conversa de Ryonosuke e o ser misterioso, aquele besouro parasita deve ter entrado dentro do corpo do homem e começado a usar ele como hospedeiro. E então Ryonosuke se perguntava se o alvo daquele besouro era a arma Estrela de Prata.
Depois disso, ele vai ao encontro de Tesla para ver se a mesma estava bem. Quando se encontra com ela, surpreendentemente, ela fala que estava bem e que já havia resolvido tudo. Ryonosuke pergunta como ela havia feito isso, mas Tesla não fala para ele, apenas diz que ela havia feito isso porque era um gênio. E vendo a ferida de batalha do homem, pede para que ele vá até a ala médica tratar. Quando finalmente ele sai e vai até a ala médica, Tesla começa a conversar com o Welt, que estava invisível ali o tempo todo. Ele havia recebido a mensagem de Tesla assim que saiu do aeroporto e, utilizando sua chave divina, veio instantaneamente até o QG e desligou o ativamento da quarta chave divina. Mas algo estava acontecendo. Aquele homem havia percebido que o guarda da anti-entropia estava sendo controlado rápido demais. Com certeza ele estava escondendo algo, e por isso eles acharam melhor não contar que o Welt estava ali no QG. Afinal, desde o começo da conversa, aquele homem parecia estar estranhamente obcecado em vê-lo. E assim um tempo se passa. Desconfiada de Ryonosuke, a anti-entropia se esforçou ao máximo para tentar identificar quem havia ativado a quarta chave divina, mas ainda não haviam chegado em uma resposta. Sendo assim, o Welt decide de uma vez ir confirmar se Ryonosuke era uma pessoa de confiança ou não. Então ele foi até a casa onde Ryonosuke estava ficando durante esse tempo na Califórnia. Ele queria confirmar com os próprios olhos se Ryonosuke era uma pessoa de confiança ou não, e também confirmar o que ele havia feito com aquele guarda traidor, pois as feridas do corpo dele com certeza eram anormais. Já na frente da casa de Ryonosuke, o Welt teve um estranho pressentimento. Antes mesmo de bater na porta, ele conseguia sentir uma estranha pressão vinda do lado de dentro. Era uma energia completamente diferente de tudo que ele sentiu. Não que fosse mais forte, mas sim diferente. Não parecia ser energia Honkai, e dava a ele uma estranha sensação. Então, parado ali na porta, ele pensou duas vezes antes de entrar. Mas ele não tinha escolha, ele precisava confirmar isso. Assim que ele colocou a mão na maçaneta, preparado para tentar abri-la, de repente, alguém que ele não esperava aparece a seu lado. Murata Himeko, a aluna com quem ele havia feito a viagem até o México, perguntando por que seu professor estava ali na frente de sua casa, parado. E é então quando finalmente o Welt entende que Ryonosuke era o pai de Himeko. Ela então o chama para comer em sua casa, já que ele já estava ali, e o arrasta para dentro sem cerimônia nenhuma, onde ele acaba se encontrando com Murata, que também já estava na mesa esperando sua filha. E enquanto Himeko sai dizendo que iria preparar comida para os dois, um clima estranho fica no ar. Vendo que sua filha não estava mais escutando, Ryonosuke decide começar a conversa. Primeiro ele fala que não esperava que o líder da anti-entropia e primeiro Hersher fosse o professor de sua filha, e o Welt fala que também está surpreso por Ryonosuke ser o pai de Himeko. Ryonosuke então pergunta o porquê ele havia vindo até ali então, e o Welt fala que ele precisava ter uma discussão séria com ele. Ryonosuke então fala que eles poderiam conversar mais tarde, porque ele preferiria não ter que envolver sua filha nisso, e o Welt concorda. Decididos a deixar a conversa para depois, eles acabam comendo a comida de Himeko, que era extremamente picante. Eles ficaram se distraindo, jogando papo fora por um tempo, até que finalmente Himeko se separou dos dois, e ambos tiveram um momento a sós para poder finalmente conversar. O Welt, sem querer perder mais tempo, decide começar logo o assunto da parte mais importante. Nós sabemos que você anda escondendo algum segredo. Então serei breve, eu quero que você revele qual é, o que deixa Ryonosuke momentaneamente em choque, porque o Welt havia jogado a pergunta, sem nem ao menos ter tentado mascarar. Mas então ele diz que vai contar a verdade para o Welt, já que ele parecia ser uma pessoa com quem ele poderia negociar. E assim Ryonosuke utiliza um estranho objeto, que teleporta tanto ele quanto o Welt para outro lugar. O Welt fica em choque em primeiro momento, sem saber o que estava acontecendo, mas Ryonosuke fala que ele não precisa ter medo. Com seus poderes, ele poderia facilmente sair dali se quisesse, mas assim ele não iria conseguir descobrir a verdade. Sendo atraído pela conversa dele, Welt decide continuar observando e entender o que estava acontecendo. É quando Ryonosuke finalmente apresenta Welt àquela misteriosa criatura. Ele diz que normalmente aquela criatura sempre anda com ele em seu ombro, mas os humanos comuns não podem ver, apenas se a criatura decidir que eles vejam. A criatura era um alienígena, de uma raça conhecida como Sugars. E Ryonosuke diz que tudo começou quando eles se encontraram pela primeira vez. E assim a história deles é explicada. Há muito tempo atrás, em outro mundo, a raça dos Sugars vivia em seu próprio planeta. Eles tinham uma grande e próspera civilização. Mas um dia, uma raça de seres conhecidos
como o povo do céu apareceu e atacou o planeta dos Sugars. Eles haviam vindo até seu mundo para coletar toda a energia dele. Eles começam o ataque usando certas pedras misteriosas com a capacidade de roubar a inteligência dos habitantes daquele mundo. Depois ele envia uma frente de batalha com seu exército e eliminam completamente toda a civilização do planeta, para por fim começar a colheita da energia e então finalmente destruir completamente todo mundo e apagar qualquer prova da existência daquele mundo ou de suas vítimas. O povo do céu não é só uma espécie de alienígena. Eles são uma espécie capaz de viajar entre as dimensões, entre os universos. De alguma forma, parecia que eles haviam achado uma maneira de conseguir fugir do ataque Honkai de sua dimensão. Mas agora eles ficam viajando entre as dimensões, roubando a energia de todos os mundos por que passam. O nome daquele pequeno Sugar era Hortelã Apimentada, e ele é um dos poucos sobreviventes do seu mundo, que vieram para a Terra tentando fugir do povo do céu. Mas finalmente eles detectaram movimentos do povo do céu se aproximando da Terra. E embora o povo dele tenha achado melhor não se envolver, porque não queriam ser mortos pelo povo do céu, ele se sentiu indignado, não querendo ver outra espécie sendo extinta por aquelas pessoas. Por isso ele saiu em uma jornada tentando encontrar alguém que ele pudesse confiar para que ambos trabalhassem juntos e impedissem o povo do céu. Embora tal atitude fosse vista como algo hediondo pelos outros Sugars, até mesmo sua família, mas ele não podia deixar que o povo do céu sempre vencesse. Demorou muito tempo, ele teve que procurar por todos os lados até achar alguém em que ele pudesse confiar. Mas um dia, ele acabou se encontrando com Ryonosuke. Naquela época, Ryonosuke havia começado a trabalhar na Chixal. Ele acreditava que se ele fosse um dos cientistas mais importantes deles, ele conseguiria convencer a Chixal que o que deveríamos fazer agora era começar viagens por outras dimensões. Ryonosuke acreditava que esse era o próximo passo que a humanidade deveria fazer. Esse era até mesmo seu sonho. Mas a Chixal não dava ouvidos a ele. Elas tinham que se preocupar com o Honkai. Não podiam perder tempo com bobagens assim. Todos diziam que Ryonosuke era apenas um sonhador idiota que não via o importante. Todos tentavam atrapalhar seu sonho, mas ele se recusava a desistir. Ele dizia que iria fazer isso mesmo que todos fossem contra o que ele acreditava. E assim o pequeno Sugar viu que ele era como ele, que ele fazia o que queria mesmo que todos fossem contra o que ele pensava. E por isso ele decidiu se apresentar na frente de Ryonosuke e pediu ajuda dele para impedir os planos do povo do céu. Foi então que Ryonosuke percebeu os movimentos do povo do céu, se infiltrando entre a sociedade, usando mini-robôs parecidos com insetos para possuir o corpo de certas pessoas e usando como hospedeiros. Essa devia ser a primeira parte da invasão, e de acordo com ele, a segunda seria tomar posse da arma mais poderosa da humanidade atualmente. E essa é a estrela de prata que está entre a Anti-Entropy. Por isso ele usou como pretexto dar a quarta chave divina para a Anti-Entropy para poder entrar lá e checar se não existia ninguém sendo controlados pelo povo do céu. É quando Welt finalmente entende o acontecimento do guarda. Welt então pergunta como Ryonosuke derrotou o guarda, e Ryonosuke explica que ele e o pequeno Sugar poderiam utilizar uma habilidade que fundia seus corpos e concedia a ele extremo poder. Finalmente parecia que todas as peças estavam se encaixando, e assim Ryonosuke traz eles de volta para sua casa e fala que a próxima parte do plano dele era pedir ajuda para o Welt, para que ele ajudasse contra o ataque do povo do céu. Mas o Welt ainda fica sem ter certeza do que responder. Mas é então que eles percebem que a casa estava silenciosa demais. Assim, Ryonosuke e o Welt correm, indo em direção à cozinha para ver se estava tudo bem com Himeko. Mas quando eles encontram a garota, ela estava inconsciente no chão. Um certo tempo depois, Welt e Ryonosuke novamente estavam no QG da Anti-Entropy. Eles haviam levado o corpo de Himeko para que Einstein e Tesla Cara, é pudessem muita tratar. coisa, cara. E durante o Agora exame, até eles um localizaram inimigo mais um novo, inseto é vermelho isso? misterioso que Dos Ryonosuke havia insetos? mencionado, dando São a diferentes entender do que Sonkai, realmente será? aquilo era um ataque do povo do céu. Eles devem ter percebido que eu fiz contato com os Sugars, ou então notaram que eu acabei derrubando um de seus parasitas, e por isso iniciaram o ataque. Eles devem ter ordenado que os parasitas que estavam
estavam hospedando corpos iniciassem a fase de possuição do corpo dos seus hospedeiros. Assim, todos os parasitas que estavam dormentes nos corpos das pessoas vão acordar e todos eles se tornarão hospedeiros. E uma vez que isso aconteça, não há jeito de salvá-los. Eu não vou permitir que eles façam isso com minha filha. Ryonosuke começa a ir e pergunta ao Welt o que ele vai fazer agora. O mesmo olha para o homem e depois para Tesla e Einstein. E Tesla automaticamente entende o que ele quer fazer. Vamos, Einstein, vamos iniciar o Arahato. Einstein olha para ela com um rosto em dúvida e Tesla fala: não é óbvio? O garoto quer lhe ajudar. E assim eles iniciam a missão. Ryonosuke disse que eles estavam com sorte, pois o grande esquadrão do povo do céu ainda não havia chegado. Isso queria dizer que eles estavam utilizando algum satélite para controlar os mini parasitas que já haviam enviado para a Terra. Se eles destruíssem esse satélite, eles iriam conseguir desativar todos os parasitas que estavam na Terra. E assim o Welt e Ryonosuke usam o Arahato para ir até a atmosfera do espaço e lá iniciam a missão de destruição do satélite do povo do céu. Era uma corrida contra o tempo, pois se eles não fizessem isso logo, o parasita dentro do corpo de Himeko iria despertar e logo ela se tornaria uma hospedeira. Por isso eles deveriam destruir o satélite o quanto antes, não podiam perder mais tempo. Talvez ainda fosse lento demais ir na nave, mas o Welt sabia que ele conseguiria. Tudo o que ele precisava era conseguir ter uma boa visão do satélite, pois quando ele tivesse com seus poderes, destruí-lo seria fácil demais. Finalmente, com o alvo na mira, o resto seria fácil. Encarando o misterioso satélite que estava causando dor, a sua amada aluna, Welt, disse: saudações, invasores alienígenas. E com isso ele cria, utilizando seus poderes, um poderio militar gigantesco. E concentrando todo o seu poder de fogo, ele destrói completamente aquele satélite no espaço. Ryonosuke, olhando aquilo, fica impressionado. O poder do primeiro Hasher era exatamente como ele imaginava. E com isso, finalmente Himeko estava salva. Voltando para dentro da nave, Welt começou a cambalear, porque havia gastado mais energia do que esperava. Seu corpo ainda não havia se recuperado. Já na Terra, Tesla avisava Einstein as boas notícias. Realmente, todos aqueles mini parasitas haviam desaparecido, ou então apenas desativaram. Mas Einstein fala para ela que algo estava estranho. Ela havia tentado fazer uma investigação, tentando encontrar outras pessoas que estavam sendo hospedeiras. Algumas pessoas que estivessem na mesma situação de Himeko, mas ela não havia encontrado nenhum. Não fazia sentido que uma invasão alienígena tão grande quanto essa começasse apenas com uma pessoa. Eles já deveriam ter infectado várias outras. Tesla então pergunta por que ela não falou nada com Ryonosuke sobre. E Einstein fala que já tentou, mas por algum motivo, as conexões de voz foram desativadas. Já na nave, enquanto eles iniciavam a trajetória de volta à Terra, Ryonosuke falava: veja como esse planeta é lindo. Eu sempre quis ver ele assim, do espaço, com meus próprios olhos. Bom, então tudo bem, mas nós temos que iniciar logo a volta para a superfície, doutor. Sim, eu sei, não posso mais perder tempo. Sendo assim, tem algo que eu gostaria de conversar com você, Welt. Desde que eu me lembro, eu tive o sonho de explorar o espaço, viajar entre mundos, conhecer outras raças além da humana. Eu achava que a humanidade, que estava presa em um só planeta, era incrivelmente patética por não tentar ultrapassar suas barreiras. Afinal, essa deveria ser a primeira ideia que eles deveriam ter. Se o Honkai estivesse atacando a Terra, era só ir para outro planeta. Existem vários por aí, porque ninguém nunca chegou nessa conclusão. Mesmo que ele atacasse todo o universo, poderíamos ir para outros. O próprio povo do céu é uma prova de que isso é possível. E eu acredito que essa é a resposta de como devemos lidar contra o Honkai. Você não concorda comigo, Welt? Welt fala que esse plano apresenta vários riscos. Primeiro, até a humanidade conseguir evoluir e criar a tecnologia necessária para isso, levaria muito tempo. E mesmo que eles acelerassem, só faria com que o Honkai atacasse com mais força. E mesmo que isso fosse possível, eles estariam abandonando completamente aquele mundo, aquela dimensão, deixando ela ser destruída pelos Honkais. E não há como criar uma nave que caiba todo mundo. Eles teriam que abandonar tantas pessoas que não valeria a pena. Mas Ryonosuke fala que não é necessário. A humanidade não precisa evoluir em sua tecnologia para criar o projeto dessa nave, porque o projeto dela já foi concluído, embora ela ainda não esteja completa. Assim, Ryonosuke apresenta ao Welt o projeto Ark. Esse foi um dos últimos projetos criados na era anterior. Uma das últimas tentativas de conseguir evitar o Honkai. Essa nave conseguiria viajar entre dimensões até que a humanidade conseguisse encontrar outra onde pudesse sobreviver. Eu encontrei o projeto enquanto investigava
sobre a quarta chave divina junto a Shinksal. Eu não sei quem foi que criou isso na era anterior, mas foi realmente brilhante. Eu nem consegui acreditar no que vi quando botei meus olhos sobre esse projeto pela primeira vez. Quando eu apresentei ao líder da Shinksal, Otto, ele disse que seria impossível, pois o tempo necessário para a construção de tal nave seria ridiculamente gigantesco, e a demanda mínima de recursos para iniciar o projeto seria mais ou menos 80% de todo o dinheiro mundial. Então Welt fala que realmente é impossível. Todas as coisas necessárias para construir ela agora são basicamente impossíveis de se conseguir. É quando Ryonosuke fala, realmente é impossível para os humanos. Mas foi quando eu lembrei de um certo Hasher capaz de construir coisas apenas com seus poderes. Obviamente não seria possível construir toda a nave de uma vez só. Mas se fôssemos construindo ela de pouco em pouco, utilizando esses poderes, o tempo seria muito menor, não iria precisar de tantos recursos, apenas de esforço. Mas e nesse meio tempo, quantas pessoas seriam mortas pelo Honkai? Eles não iriam ficar parados, apenas observando a gente criar essa nave. E então Ryonosuke para de falar momentaneamente. Os mortos seriam nada mais do que o preço mínimo que pagaríamos para a conclusão desse projeto. Você está louco? Está pensando mesmo em sacrificar milhares de pessoas em um projeto que você nem tem certeza se vai funcionar? Olha, eu não acho que você esteja totalmente errado. Mas agora devemos viver o presente. Essa é nossa prioridade, cuidar dos Honkais. Pense na sua filha, você não quer que ela tenha uma vida boa e segura? Pensa quantas outras pessoas também desejam isso. Devemos aproveitar essa tranquilidade. E no futuro podemos pensar nesse tipo de... Então Ryonosuke tira a mão de Welt de perto dele. Tanto você quanto Otto são exatamente iguais. Não entendem nada. Mas eu estou pronto para sacrificar tudo o que eu conheço pelo futuro do meu sonho. Já que vocês covardes não querem agir, é quando de repente o pequeno Sugar tenta conter a raiva de Ryonosuke. Acalme-se, por favor, você tem que se acalmar. Mas então Ryonosuke o esmaga e absorve seu poder. Welt fica sem entender o porquê ele havia feito isso, porque ele havia matado seu companheiro. E então Ryonosuke fala que nunca viu aquele bicho como um companheiro. Era apenas um aliado temporário que servia para que ele conseguisse atingir seus objetivos. Mas agora ele já não precisava mais dele. Welt fica sem entender o que ele estava falando. E Ryonosuke fala que ele estava por trás de tudo desde o começo. Foi tudo para poder chegar naquele momento, naquele lugar. O sinal que os Sugars haviam detectado do povo do céu ainda não era nem sequer o começo de uma invasão. E sim ele mexendo com alguns destroços e sucatas que havia encontrado do povo do céu. Ele não imaginava que aquele Sugar iria aparecer, mas então ele aproveitou a chance para conseguir ajuda para atingir seu objetivo. Welt pergunta, como assim? Qual é o seu objetivo? E Ryonosuke fala, foi tudo para poder pegar o seu núcleo, para poder pegar o seu poder. Com os poderes do alienígena, ele conseguiria absorver o núcleo Hasher de Welt, mas para isso ele precisava se encontrar com ele, o que era algo quase impossível. Além disso, precisava ser em um local onde a anti-entropia e a Shinksal não iriam atrapalhar. Então tinha que ser o espaço. Inicialmente o plano dele era apenas fazer com que a quarta chave divina que estava no céu se tornasse uma ameaça tão grande que fizesse com que Welt tivesse que ir para o espaço. E então lá ele poderia roubar o seu núcleo. Mas Welt se recusou a aparecer, mesmo quando ele ativou a quarta chave divina e planejou atacar o QG da anti-entropia, ele ainda se recusou a aparecer. Foi então que Welt apareceu na casa de sua filha, e ele começou a perceber uma coisa. O maldito Hasher, cheio de moralidade humana, com certeza iria fazer algo tão idiota quanto ir para o espaço se fosse para proteger uma garota. Isso que ele aprendeu sobre Welt depois de ver tantas vezes as informações dele dentro do QG da Shinksal. Então Welt gritou sem acreditar no que havia escutado. Você usou sua própria filha? E Ryonosuke fala, eu já havia dito várias vezes, eu farei de tudo, eu usarei todos para conseguir atingir meu desejo. Escutando aquilo, Welt fica furioso e os dois começam um confronto. Mas ainda assim, mesmo com os poderes de Hasher, aquele homem conseguia se mover tão Todos rápido estão que movendo na pegava palma Welt da de minha mão, surpresa basicamente. E começou a tomar vantagem cara aí, incrível cê é na louco. batalha. Desista primeiro, Hasher, você não vai conseguir. Seu corpo está claramente enfraquecido, e mesmo que não fosse isso, você não iria ter chance. Não contra algo que você nem sabe como funciona. Novamente ele mostrou aquele misterioso item, e novamente o Welt foi teleportado. Mas agora aquele mundo estava diferente da primeira vez que ele foi para lá. Estava completamente distorcido, e em volta dele estavam vários Sugars, aquela espécie de alienígena.
enjaulados. Ryonosuke começou a rir e falar. Depois de conhecer aquele Sugar, eu comecei a entender seu corpo. Esses alienígenas abandonaram um corpo físico e agora são existências puramente de energia, mas é uma energia completamente diferente da energia Honkai. Demorou bastante até eu conseguir aprender como manipulá-la, mas quando eu aprendi, vi que havia uma forma de conseguir roubar essa energia contra a vontade dele. O pequeno Menta nem imaginava que eu estava usando as memórias dele para conseguir localizar sua antiga fortaleza e então pegar seus companheiros para usar de bateria para aumentar os meus poderes. Por isso agora eu sou tão forte que facilmente consegui matá-lo e roubar o seu poder. E com tudo isso eu também consegui construir isso. Ela funciona exatamente como as suas chaves divinas, mas utiliza o poder, a energia dos alienígenas. E por isso eu a chamo de a chave alienígena. E com isso Ryonosuke ria de felicidade, tendo certeza de sua vitória. Já na Terra, a Shixel e a Anti-Entropy percebiam o aumento de energia no espaço. Aquela força estava aumentando. Os radares apitavam, mas não era a energia alienígena que eles estavam sentindo, pois não tinham nenhum radar capaz de sentir aquilo. Era a energia Herrscher de Welt. Você pode ter essa tal chave alienígena. Meu corpo pode estar enfraquecido, e eu já posso não ser o mesmo de antigamente, mas estar fraco não me faz ser mais fraco do que você. Ryonosuke olha para ele enfurecido e fala: você está me chamando de fraco? Você mesmo se chamou de fraco. Você nunca confiou em seus próprios poderes. Você sempre dependeu do poder de outras pessoas, da Shixal, dos alienígenas, de sua filha. E o poder que você quer do Herrscher foi você mais do que ninguém, Ryonosuke. Quem se considerou fraco, e por todos que você enganou e feriu, eu vou usar meu máximo para acabar com seus planos aqui. Assim o confronto dos dois começa. Ryonosuke começa na vantagem, mas estava loucamente furioso por causa das afirmações de Welt. Parecia que ele havia perdido a cabeça e só estava se concentrando em atacar, enquanto Welt estava tentando resistir ao máximo os ataques e analisando calmamente como tudo funcionava. Ryonosuke queria tirar aquela afirmação, afinal ele havia lutado todo esse tempo para conseguir ser forte. Para conseguir ser forte e realizar seu sonho. Ele não iria admitir que alguém o chamasse de fraco, não agora, não depois de tudo que ele fez. Welt finalmente entendeu não como funcionavam os poderes alienígenas, muito menos como funcionava a chave, mas sim como funcionava a gravidade daquele mundo. E utilizando seus poderes ao máximo, juntos com a sua chave divina, ele cria um buraco negro naquele mundo, que suga toda a gravidade, luz e tempo, e desacelera completamente os movimentos de Ryonosuke, começando finalmente o contra-ataque, enquanto dizia: você usou a todos e acreditou que ter a determinação de sacrificar todo mundo para realizar seu sonho era o suficiente, mas você nunca pensou em sacrificar a si mesmo para realizá-lo. Essa é sua falha. E então, aumentando a potência máxima do buraco negro que havia feito, que despedaça toda aquela dimensão e reconstrói a singularidade, destruindo completamente a chave alienígena. De volta ao mundo real, Welt reaparece junto com os Sugars, mas Ryonosuke já não estava mais vivo. Recolhendo os pedaços que ainda sobraram da chave alienígena, Welt pergunta o que os alienígenas farão agora. Eles decidiram ir embora. Não poderiam mais ficar naquele planeta, porque algo como aquilo poderia acontecer novamente. Não dava para confiar nos humanos. Embora eles saibam que agora podem confiar em Welt. Welt pede desculpas por o que aquele homem fez. Afinal, o pequeno Sugar que estava ajudando ele apenas queria tentar ajudar a humanidade, mas acabou sendo traído daquela forma. Uma das Sugars pergunta se Welt odiava aquele humano, mas Welt responde que não. Ele também queria, de alguma forma, tentar salvar as pessoas. Só que ele era um tolo infantil que acreditava que os fins justificavam o meio. Ele não simpatizava com ele, mas também não o odiava. Isso era tudo o que ele conseguia dizer. O velho Sugar entendia a gentileza do homem e dizia que um dia esperava se encontrar com ele novamente, assim que a humanidade também conseguisse ver o mundo do jeito que ele via. Os Sugars avisam que mesmo que não tenha acontecido agora, um dia o povo do céu vai aparecer. E quando esse dia chegar, Welt deve estar preparado. Senão, esse mundo irá acabar como os deles. Depois de dizer isso, eles desaparecem, deixando Welt com aquelas dúvidas, sozinho no espaço, e finalmente fazendo seu retorno à Terra.
Na manhã seguinte, a garota despertou com um sentimento horrível no peito. Era como se aquilo sufocasse. Era uma dor estranha. Olhando em volta, ela notou uma carta. Curiosa, ela olhou e tentou ler, mas quando leu o que estava escrito, não conseguiu mais ficar sentada. Himeko, quando você ler essa carta, eu já não pertencerei mais a esse mundo. Certo ou errado, isso já não importa mais. Eu não posso voltar, não depois de escolher o caminho por qual eu segui. Eu decidi ir atrás dele até o fim, mas não posso impor minha visão sobre você. Você tem um futuro muito mais brilhante do que o meu. Eu sinto muito por não ter te ajudado, ou por não ter estado perto de você quando você precisou. Eu não sei se você vai ser capaz de me perdoar. Ao mesmo tempo, Himeko, Carta que do pai corria dele. com lágrimas nos olhos, começava a Imagina, né? lembrar de todo o seu passado. Em sua casa, olhando a pilha de livros, olhando as fotos Realmente, né? O espalhadas. que ele Quando ela fez é nasceu, ela complicado, estava mas sozinha. Sua mãe era só sofria outro de que uma queria doença salvar a terrível, que a humanidade, pelo deixava menos de um fraca outro demais jeito, para né? poder sair do hospital. Seu pai sempre estava no trabalho, tentando encontrar uma maneira de realizar seus sonhos. E Himeko sempre foi deixada lá, sozinha. Ela dificilmente via os dois, e quando via, pelo menos ela conseguia sentir o calor e o amor deles, pelo menos por um tempo. Tudo mudou depois daquele dia, o dia em que a mãe de Himeko morreu. Aquele dia foi frio, horrível e dói lembrar até mesmo hoje. Himeko, enquanto abraçava sua mãe, escutando que esse seria o último dia, não conseguia respirar. Algo doía dentro dela, sua cabeça doía, enquanto o médico falava que a vida de sua mãe chegava ao fim. Ela ainda escutava seu pai brigando com o médico, que havia dito para ele ficar lá, ao lado de sua mulher nos últimos momentos. No entanto, a pesquisa finalmente estava dando um resultado. Eles estavam perto de chegar em informações secretas contidas dentro da quarta chave. Ele não podia perder esse momento. A mãe de Himeko dizendo que ela ia aguentar, que ela estava bem, que o médico estava falando bobagem, disse que ele podia ir. E no fundo do coração, Ryonosuke sabia que aquilo era mentira, mas para conseguir alcançar seu sonho, ele fingiu não perceber. Foi a partir dali que tudo mudou. Toda vez que ela se encontrava agora com seu pai, ela sentia um frio em seu coração. Ela não culpava seu pai por ter feito isso. Ela só queria que ele parasse de olhar ela daquele jeito. Como se toda vez que olhasse para ela, a culpa voltasse para ele. Talvez se ela conseguisse realizar o sonho dele, se ela fosse para o espaço, talvez ele pudesse ver ela de uma forma diferente. Ver ela como alguém incrível. Se esse dia chegasse, eles poderiam novamente jantar como uma família e conversar. Esse dia se tornou o sonho de Himeko. Lendo as últimas palavras de despedida de seu pai, Himeko cai em lágrimas em uma casa vazia. Einstein ia na direção de Welt e perguntava a ele se realmente estava tudo bem terminar as coisas daquele jeito. Welt dizia: não há palavras que acalmem a dor de ver alguém que amamos partindo para sempre. Mesmo que eu fosse ao encontro daquela garota, eu não teria nada a dizer. Eu acho que vou ter que sair da faculdade, Einstein. Eu sinto que já não tenho mais forças para encarar aquela garota. Enquanto arrumava as coisas de sua casa, Himeko via um dos arquivos de seu pai, um dos últimos arquivos de sua pesquisa, e nele ela encontrava o nome Chixal. Agora era fevereiro de 2014. Himeko observava seu reflexo no espelho, lembrando da época que entrou na Chixal. Tanta coisa havia acontecido desde aquele dia. Tanto havia acontecido e tanto havia mudado, mas ela ainda lembrava daquele dia em que viajou com aquela pessoa, descobrir algo sobre alienígenas. E então, de repente, o transmissor de Himeko inicia uma chamada. Teresa havia entrado em contato. Novas ordens foram dadas. Você foi convocada para agir agora. Acontece que na cidade de Nagazora, o terceiro Resher acabou de despertar. E assim Himeko, junto a Santa Freya, também foram em direção a Nagazora. Exatamente no local onde Bronya, Mei e Kiana acabaram de se encontrar. E exatamente onde o último vídeo acabou. Mas agora uma nova pessoa também estava indo em direção à escola de Nagazora. Como será esse encontro? Vocês ainda terão que esperar para o próximo vídeo. Mas antes de terminar o vídeo de hoje, eu preciso fazer umas explicações rápidas, então não sai do vídeo, pera, calma. Como puderam ver, esse vídeo foi longo e muitos podem ter achado confuso e ficado sem entender algumas partes. Não é que você não tenha prestado atenção e por isso não entendeu nem nada do tipo. Se essa for sua preocupação, então já relaxa. Esse arco, essa parte da história, esse mangá,
é muito importante e tem informações extremamente cruciais para o final de Honkai Impact, exatamente. E por isso muita gente deve ter ficado sem entender muita coisa. Esse capítulo aqui tem foreshadow de coisas que só vai rolar após o final do próprio Honkai Impact. Se você não entendeu o que eu quis dizer com isso, bom, alguns já devem saber, outros não, mas o Honkai Impact segue a sua história do começo até o fim atual, embora o fim ainda não tenha lançado e a gente não sabe exatamente como a obra termina. A gente já tem um modo do jogo lá dentro, que é o Post-Odisseia, que basicamente conta a história do mundo de Honkai Impact anos depois da batalha final do próprio jogo, ou seja, anos depois do fim do jogo. E esse mangá aqui, que é bem no passado, como vocês puderam ver, em 2005, já faz conexão com aquilo, porque os vilões do Post-Odisseia são o povo do céu que foram introduzidos aqui. Tá entendendo o que eu tô falando? Tem coisa aqui que realmente é difícil de entender, porque ele não foi feito para ser entendido agora. Ele foi feito para fazer conexões com algo que vai ser explicado no futuro. E não só com o Post-Odisseia, com coisa que vem além do Post-Odisseia. Porque como vocês puderam ver, ele explica coisas como o próprio projeto Ark, que era o projeto que o pai da Himeko queria iniciar lá, a construção daquela nave que iria navegar entre as dimensões. Sabe essa navezinha aí? É nela que o Elt e a Carole saem por aí pelas dimensões, lá no futuro mesmo do jogo. Se o Post-Odisseia é o futuro depois do fim do jogo, que a gente ainda não sabe como é, porque o jogo ainda não terminou, mais pra frente ainda, depois do Post-Odisseia, a gente já sabe que em algum ponto o Elt e a Carole vão começar jornadas pelo multiverso, utilizando a Ark, essa nave aqui, e vão ficar indo em dimensão, explorando as coisas por algum motivo. E esse, para quem não sabe, vai ser o início da história do Star Rail, que basicamente é contando as aventuras do Carole e do Elt pelo multiverso. Então sim, você pode ter ficado confuso porque esse mangá passa muita informação, é sério. O trabalho que eu tive para resumir foi uma coisa de louco. Tinha páginas, eu não sei se deu para perceber pelo vídeo, que era basicamente full diálogo, de tanta informação importante que ele ficava jogando. Por isso, se você não tiver entendido muito bem, eu recomendo que tente assistir novamente o vídeo, mas dessa vez com calma. E sobre o motivo do vídeo ter demorado, eu meio que já disse, mas da primeira vez minha internet deu ruim, eu não consegui enviar de jeito nenhum, o vídeo tava longo demais. E da segunda vez eu acabei tomando copyright de uma das músicas que eu usei, e aí eu tive que apagar o vídeo, reeditar, mas eu já tinha apagado o vídeo em si, o material bruto, então foi um trabalhão só para conseguir fazer. Bom, se tiver qualquer outra dúvida, porque realmente é confuso e complicado, pode deixar aí nos comentários que eu vou tentar responder e explicar o mais fácil de entender o possível. Mas por enquanto era só isso mesmo, espero que tenha curtido o vídeo. Se curtiram, se inscreve, deixa seu like, comenta. Caraca, hein? Nossa, esse daqui foi um vídeo, tipo... Não, teve uma lutinha bem básica, bem ali, né? Mais pro final aqui do vídeo. Mas é bem complicado, né? Tipo, quando um vídeo onde ele é focado mais na história, você acaba ficando meio que desapontado, né? Meio que desanimado. Tipo, você quer entender de fato, né? Como que funciona a história, só que você fica meio que desanimado, porque não tem ação nem nada. E no meu caso foi isso. Nossa, eu fiquei... Nossa, eu acho que faltava dormir aqui, dando tanta informação que acabou entrando na minha cabeça. Eu consegui entender bastante coisa dessa história aqui da Murata Himeko. Não vou mentir, deu pra pegar bastante coisa. Só que eu fiquei ansioso, né, pra aparecer uma luta monstruosa aí, mas fazer o que acontece, né? Nem sempre todos os vídeos que você vai ter uma luta, ação o tempo todo. Tem hora que vai ter história também. Então, no caso do Ryonosuke lá mesmo, tipo, ele é como qualquer outro, né, que ia meio que salvar a humanidade, só que o jeito que ele queria fazer era totalmente diferente. Tipo, o pensamento dele é que, tipo, as pessoas que morrerem pra conseguir conquistar isso daí, no final vai sair eles vão sair vitoriosos, né? Só que o Elt pega e fala que não aceita isso. Só que lembrar no passado, eles faziam a mesma coisa nos vídeos anteriores que eu trouxe lá, que conta o passado. Eles sempre sacrificavam uma certa quantidade de pessoas para poder sair vitorioso no final. Então eu acho que isso daí é o que tá no sangue da humanidade, né? Tipo, eles sempre vão tentar sacrificar o mínimo de pessoas, a quantidade de pessoas possível, para no final eles saírem vitoriosos. Eu acho que isso vai continuar como sempre, né? Eu só espero que o próximo vídeo realmente esteja mais ação, cara. É complicado. Quando é só história, só você fica meio que desapontado, tá? Dá sono até. Mas gostei bastante, cara. Pelo menos explicou bastante de mais alguns personagens do Honkai. E essa história realmente tá incrível, né, cara? Tanto o jogo quanto a história é top demais. Mas então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só curte e se inscreve no canal. Deixa nos comentários um vídeo e uma música que não tá reagindo, beleza? Vou indo nessa. Falou, até a próxima e fui.